Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar rapidamente uma parte importante que tem na parte de montagem, tá? Aqui no Shape, não só Shape, mas no desenvolvimento CAD, que é a parte de relações, tá? De relations, tá? Então eu tenho aqui um novo documento, tá? Eu vou entrar na parte de assembly de montagem. Vocês podem ver nessa parte superior que mostra as opções que existem relacionado a relações entre partes, tá? Então, acho que a mais óbvia, certo, a mais usada, provavelmente, certo, é a Giro Relation, certo? Relação de engrenagem. Então, o que acontece quando, por exemplo, quando eu giro uma engrenagem, como isso afeta outra engrenagem, etc., tá? Rack and Pinion Relation, que é quando tem um movimento não somente ah, de revolute, certa revolução, mas também tu tem um movimento linear, tá? O screw relation, que é como se fosse um parafuso, certo? Uma parte que tem um movimento linear baseado na rotação de um parafuso, tá? Como sugere aqui o desenho, e a relação linear, tá? Vou mostrar rapidamente, tá? Aqui, isso é contudo para vários vídeos, tá? Pelo menos o desenvolvimento de para várias aplicações. Vou mostrar rapidamente essa opção a mais utilizada, que é o Geo Relation, tá? Relação de engrenagens, que aí acredito que vai ficar mais ou menos visível essa ideia, tá? E eu vou fazer baseado em modelos aí, em partes que eu fiz anteriormente, tá? Então, é um draft, é um exemplo simples, tá? Aproveitando as partes que eu fiz anteriormente e que certamente é possível otimizar aí com outras partes melhores que existem disponível na internet. O que eu quero fazer aqui, tá? Eu vou basicamente fazer uma adaptação, tá? Só para mostrar rapidamente, eu vou usar essa parte do exercício 12, tá? Que vai ser como se fosse, que eu adicionei, vai ser como se fosse um suporte onde eu vou adicionar duas engrenagens, tá? E quais vão ser as duas engrenagens? Vai ser a engrenagem do vídeo 20, certo? Do exemplo de padrões de curva, tá? Você recorda a engrenagem que eu usei nos vídeos anteriores, tá? Bastante simples. Que tem três furos aí de um lado, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou instanciar duas partes, tá? De duas engrenagens desse tipo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente... Essa aqui, tá? Então, vamos lá. Eu instanciei essa peça, essa parte que eu havia criado há algum tempo atrás, tá? Bastante simples. E agora instanciei também duas engrenagens. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas engrenagens e vou fixar elas aqui nesse suporte. É como se eu tivesse um eixo aqui, certo? Que sustenta essa conexão. É um hipotético, certo? Somente para mostrar essa ideia de relações entre engrenagens. O que acontece? Eu vou basicamente fixar o centro dessa engrenagem no suporte, em uma das partes que eu tenho aqui, tá? Dessa peça, de modo que essas duas engrenagens fiquem muito próximas, ou fiquem numa distância entre as duas que permite realizar um movimento de, de encostar uma na outra, certo? E permite realizar um movimento de engrenagem, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar duas juntas de revolução, tá? Especificamente, esse de relation demanda que seja feita entre duas juntas, entre duas conexões, certo? Duas ligações de revolução, tá? Para ser possível funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, tá? O centro dessa minha engrenagem, como estou fazendo aqui, tá? E eu vou colocar aqui nesse canto que eu tenho aqui, tá? É como se eu tivesse aí um eixo, certo? Somente que permite aí conectar essa suporte a essa engrenagem. Então, vou mostrar aqui, tá? Então, se eu clicar aqui nessa Evolution que eu vou criar, certo? Só ver que essa engrenagem aí gira em relação a esse suporte, tá? Como se tivesse um eixo ali que permite fazer esse movimento, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa para essa segunda engrenagem aqui, tá? Então, eu vou adicionar uma outra junta, uma junta de revolução, uma junta fixa, tá? Vou selecionar o centro dessa engrenagem, tá? E vou adicionar mais ou menos aqui assim, tá? Acho que acredito que já é uma distância possível. Aí, tá? E vou finalizar aqui, tá? Como vocês podem ver aqui,
tá? Eu tenho agora a minha segunda junta de revolução. O que acontece? Elas estão muito próximas à outra, elas encostam uma na outra, certo? Mas não está perfeitamente encaixado, porque, obviamente, esse suporte era utilizando partes que já existem, tá? Idealmente seria fazer um suporte, mas eu não quero fazer um forte específico para isso, não quero fazer um vídeo muito longo, só, tá? Eu quero só mostrar a ideia a ideia ali de relações, tá? E o que acontece? Se eu executar a animação desse Revolut 2 aqui, só pode ver que ele vai girar, certo? Vai realizar o movimento de revolução. O que acontece é que, tipo, tá encostando aqui na outra engrenagem, mas a outra engrenagem não gira, certo? Não realiza o movimento baseado nesse movimento, que é totalmente fake, né? Porque esse movimento deveria deveria existir, certo? Fisicamente, tipo, no mundo real isso aconteceria que a outra engrenagem também realizaria o movimento. E o mesmo vale para a engrenagem, tá? Para a outra junta da revolução, aqui para a ligação da revolução, que também realiza o movimento, mas a outra engrenagem não se move, tá? Então, aqui, esse é o caso bem visível, assim, do uso de uma ligação, uma relação aqui, certo, de engrenagens, tá? É a mais utilizada, mais óbvia de todas, certo? Que permite conectar duas engrenagens, não duas, tipo, é o mais caso mais clássico das engrenagens, mas basicamente esse DIR a relação, certo? A relação de engrenagens permite relacionar duas ligações do tipo Revolut, tá? Então eu tenho duas ligações aqui do tipo Revolut, tá? Revolução. Então eu posso adicionar esses dois aqui, tá? Quando eu faço isso, tá? Ele vai, então, tem que relacionar essas duas relações, essas duas juntas, ele vai fazer uma relação entre as duas, tá? O que acontece, tá? Se tudo é certo, agora, tá? Eu cliquei em aplicar aqui, tá? Tenho realizado. Se eu realizar a animação na primeira junta de revolução, tá? Só vê que vai se mover a segunda junta de revolução também, tá? O que não estava acontecendo anteriormente. Tipo, anteriormente, quando eu fazia o movimento de em uma das engrenagens, não realizava o movimento na outra engrenagem, tá? Então, agora, de fato, tem uma junta uma conexão aí, uma ligação, uma relação de engrenagens entre duas. Claro que isso aqui é somente para demonstrar, você pode ver que está bastante fake aqui, porque inclusive as engrenagens estão se encaixando bem, certo? Então eu teria que fazer umas engrenagens melhores e um suporte decente para isso, tá? Eu só queria mostrar rapidamente essa ideia de engrenagens aqui, tá? Para não fazer um vídeo muito extenso por isso. E, bom, a ideia é essa, tá? Bastante simples, tá? E o que eu posso fazer também, eu posso trocar de direção, certo? Eu posso fazer com que as engrenagens girem em uma outra direção. Ah, ups, acho que eu cliquei errado ali, tá? E isso vai fazer com que uma gire no sentido oposto, tá? Isso é possível fazer, tá? E outra coisa que eu posso fazer é definir um ratio, certo? Uma relação, o quanto que é a relação, quando uma gira, quanto a outra gira. Se eu botar um ratio de se eu deixar o rate de 2, por exemplo, tá? Só vê que vai ter uma modificação aí, tá? Vamos ver, tá? Uma vai girar mais rápido que a outra vai girar 50% mais devagar, certo? Vai ser mais lento o movimento. Tá, então a ideia é essa, tá? Gears, ou aí, engrenagens, tá? Basicamente, a relação de engrenagem. Tá, obviamente, a ferramenta tem bastante potencial para fazer qualquer tipo de relação que envolve dois tipos de revoluções, tá? Os demais juntas as demais relações são menos utilizadas, tá? Mas saibam que existe também. E aí nos próximos vídeos a minha ideia é mostrar um pouco mais dessas outras também, tá? Essas outras ligações que existem, tá? Essas outras relações que existem. Então seria isso. Aí nos próximos vídeos mais exemplos sobre isso.